Gustavo Mantesi e Luigi Roqueiro da Jive estão conosco no nosso Uma Cerveja desta semana. Falamos do seu novo EP, o Jive 2, ou Jive 2. Canções inéditas lançadas há pouco tempo, e falar da história da banda, suas influências e outras resenhas musicais. Vem comigo, prepare a sua cerveja. Hoje tá muito frio, hoje eu deixei a cerveja de lado. Então prepare da tua casa de toda forma, que uma cerveja com a Jive está para começar agora mesmo. Venha conhecer o som desta banda que vocês irão adorar, tenho certeza disso. Vem comigo aqui. E eu estava ouvindo o som de vocês, rapaziada, e me veio bastante coisas do metal alternativo, do hardcore, do punk, nuances também, até de jazz, inclusive eu tenho percebido. Se a gente prestar atenção ali no novo EP ali, embora o som genuinamente não é de jazz, mas prestando mudanças de tempo, algumas climatizações instrumentais, ali dá para sentir esses temperos. E dá pra sentir, assim, inspirações de vocês, assim, de David Bowie, de John Coltrane, mas talvez não tanto pelo som em si, mas pela vontade de ousar. Até, nós estávamos falando isso, né, Gustavo e Luiz? Antes, agora, a gente começar a gravar em off, nós estávamos falando sobre a questão de composições. Como essa ideia de experimentar sem medo aparece no som de vocês, e como veio essa vontade de ousar musicalmente nas intenções de vocês? Como surgiu isso? Boa. Quer falar, Luigi? Pode começar, Gustavo. Vamos nessa. Cara, eu te dizer que, acho que a gente nunca conversou sobre isso, foi algo que saiu bem natural, assim, né? Quem sabe por a gente toca e tem banda há muito tempo, né? Desde os anos 90, ali, então, cara, é mais de 30 anos fazendo som e tocando mesmo, né? Eu e o Luigi, a gente tem negócio, a gente toca alguns instrumentos, assim, eu comecei tocando baixo, depois estudei piano, depois de tocar guitarra, no Jive eu toco guitarra, né? E dentro disso eu gostei de vários estilos, então eu passei um tempo sem banda ali no início dos anos 2000, eu fui estudar muito bossa nova e jazz, assim, que eu queria... Ali que eu comecei a aprender mais violão, assim, quando eu fui estudar piano, assim, sempre o que eu mais curti, assim, foi composição. E, cara, e daí nesse período, quando eu e o Luigi, a gente se juntou para fazer som em 2018, a gente nunca falou sobre isso, mas o que estava rolando, a gente estava fazendo na época, tinha... né, mudanças de tempo, tinha uma harmonia, quem sabe, né, com uma harmonia mais diferente, assim, colocando tipos de acorde, em vez de sempre fazer power chord, às vezes tem só com o primeiro grau e o sétimo grau, assim, mudança de tom, e é isso, e acho que uma coisa, depois de ter banda há muito tempo, eu enchi o saco de ficar ouvindo música e também de gente, de ouvir banda que, cara, é uma banda só numa proposta, sabe? Isso são coisas que eu valorizo, assim, mas para fazer som eu enchi o saco disso, sabe? E até porque o som que eu tava mais envolvido, assim, sempre, que era mais som punk, hardcore, começou a ficar muito pasteurizado. O Luiz usa a palavra bastante. Isso fez eu encher o saco, assim, de ficar numa batida só, e o som que a gente começou a fazer era isso, tinha várias influências, tinha muita coisa de metal, né, as pessoas vão falando de jazz, assim, que sentem umas pitadas de jazz, e cara, então não teve nada planejado, acho que foi muito da nossa vivência, e o som que acabou saindo de forma natural. Eu acho que uma coisa que a gente costuma dizer é que a gente entorta o som, sabe, a gente embaralha ele, enquanto, sei lá, outras bandas querem deixar tudo bonito, digamos assim, né? Sei lá, palatável, digamos, né? Compreensível.
a gente vai pelo outro lado, a gente quer deixar tudo, meu, bagunçado mesmo, sei lá, meu, parece até que a gente não sabe tocar, ou sei lá, sabe, tipo, tem um episódio engraçado de um show nosso, que o técnico de som ali tava falando tinha uns amigos meus que estavam próximos do técnico de som ali, e o cara tava, tipo, ele não tava entendendo o que tava acontecendo no palco, porque tinha uma microfonia, a guitarra tava com um som estranho, e ele não sabia, os caras falaram, ô meu, relaxa, é assim o som, e tava tribom, entendeu? E o técnico de som não tava apavorado, ele, não, cara, tá tudo errado, tá desafinado, tá, sei lá, tá... E não entendeu a proposta. Ele não entendeu, no primeiro momento ele não entendeu, acho que era bem no início do show, ele achou que começou tudo meio mal equalizado, e os meus amigos estavam próximos e falaram, não, meu, relaxa que tá tudo certo, é isso aí mesmo. Que demais isso. Bem por aí, cara, bem por aí. Esse é um ponto importante, assim, né, de experimentar. Tem uma outra coisa, né, também nessa jornada de tocar música e tal, eu me lembro que eu comecei a tocar música aprendendo totalmente sozinho, né? E fazendo as músicas, juntava aquilo que eu conhecia, assim, de uma forma muito rudimentar, mas espontânea, assim, que eu gostava, eu fazia. E, eu fiz muita música nessa época que eu ouço até hoje. Putz, isso aqui é legal, meu. E daí, quando eu comecei a aprender, assim, né? Música, eu sempre gostei de estudar, sou meio nerd, assim. Daí, as primeiras músicas, quando eu comecei a aprender, eram umas coisas muito previsíveis, assim, né? Naquela época, acho que eu botei no lixo algumas músicas. Era uma coisa muito tonal, assim, sabe? E daí fica quase previsível, assim. E à medida que isso foi juntando várias influências e tal, e o cara foi expandindo fronteiras, assim, acho que tu tem uma condição de, cara, pelo menos manejar os temperos que tu quer botar, assim, para fazer uma coisa estranha, não convencional, que expresse o que a gente tá querendo expressar, assim, né? Vocês mantêm a espontaneidade, não deixar isso morrer, né? Não perder isso, essa raiz sonora de vocês, né? E manter isso nas composições. E isso tá nítido nas composições de vocês. Sim. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos continuar a conversa e fazer uma coisa diferente que eu tenha feito e fazer com vocês. Vamos tocando as músicas de vocês aqui. Eu vou compartilhar a tela, vou tocar as músicas, vou tocando os textos e vamos conversando, pode ser? Vamos claro. Com ideias aí. É isso aí, vamos entortar o programa, meu. Vamos desentortar, cara. A Jive é assim como na Banda Agulha, cara. Não tem nada planejado. Isso aí. Aparecendo aí pra vocês? Sim. Uhum. Show! Então, a Jive, o Jive 2, né? Eu percebo, antes de tocar a primeira faixa aqui, o Run or Bet, eu tenho visto assim, que tem muito. As letras parecem ser bem pessoais, né? E às vezes até com uma pegada meio espiritual. Isso vem de vivência de vocês ou é mais uma vontade de provocar reflexões em quem ouve? Cara, eu diria que é mais da vivência mesmo, né? Mais disso, né? Não tem muito uma intenção de provocar reflexões, assim, é mais de contar histórias mesmo. Histórias que aconteceram pessoalmente. Tem algumas histórias, tem algumas coisas fictícias também, mas é mais nesse sentido mesmo, de contar histórias, passar uma mensagem que a gente pode tirar de uma história que aconteceu com a gente, ou que a gente está criando. É uma música menos... é isso, é mais isso mesmo, reflexão. E tem algumas coisas, né, reflexão pessoal, assim, sempre acho que tem alguma coisa no nosso material ali, no Bill, se eu não me engano, fala uma coisa de espiritualidade também, né? Sem necessariamente ser religioso, mas tem a espiritualidade, assim, de tu ver a jornada de uma pessoa para a maturidade, para se desenvolver. Tem um pouco disso, o que a pessoa vai fazendo, o que ela vai descobrindo né, nas relações com outras pessoas, trabalho, sociedade, esse tipo de coisa. Bacana. Vou escolher a faixa aqui, pode ser? Ou vocês querem começar com uma faixa? Tá. Começando no início, então, Run or Bet, tocar um textinho aí vamos desconstruindo a conversa aqui. Para vocês, primeira faixa, Run or Bet, do Jive 2, Jive 2.
o segundo EP da banda. Vamos lá. This home, it falls to the sky. It races its others to the jockey should be. And the horse must be so strong to run a bed. Now I go, falling on for the man. What can I do if I don't let you go? If I don't wanna go, what can I do if I don't let you go? É uma qualidade de gravação muito sólida, muito coesa. Comparando o primeiro EP, tá até aqui a imagem da capa, né, do primeiro EP de vocês, de 2021. Onde é que foi gravado, gurizada? Esse processo aí foi bem diferente, assim, né? A gente começou no estúdio Rio Valley ali, e aí depois levou pro Diego, né? O mix e o master foi feito pelo Diego. As captações foram feitas no Rio Valley com o Davi Pacote. Essa música é uma conhecida da cena alternativa, hein? Claro, com certeza, toca em várias bandas aqui, os Torto, Flanders, enfim. Também, uma época assim. E ele tem o estúdio Rio Valley, que grava todas essas bandas de punk rock aqui, do Brasil também, né? E a gente captou lá, eu gravo com ele batera há muitos anos, então eu tenho uma dinâmica de trabalho, de gravação com ele muito de boa, assim, sabe? Tipo, a gente entende muito bem, assim, nas questões de gravação e de estética e de sonoridade. A gente já saca, assim, tipo, quando eu passo alguma coisa na batera, ele já capta bem o que é, ou se eu erro alguma coisa, a gente já sabe onde é que é o ponto, tem que voltar. Então flui muito bem o trabalho, sabe? Muito legal. E essa música que a gente tá ouvindo, ela foi a primeira música que a gente fez, né? Uhum. Essa foi a primeira música que a gente fez lá em... Que ano, Guga? 2017? 2018. Esse disco tem isso, né? Tem músicas desde essa que é a primeira que a gente fez até a música mais recente. Mais nova, que é o Perfil. Então tem músicas de toda essa nossa história aí de 7 anos, né? 2018 até agora. Então tem músicas de todas as épocas. E o Pacote, o Davi Pacote, que o Luiz estava comentando, ele foi muito parceiro, assim, porque a gente chegou para trocar ideia com ele de como é que a gente enxergava o som, assim, e ele, beleza, vamos colocar um peso, né? Vamos fazer as coisas soarem pesadas, soarem graves, assim como vocês estão imaginando. Desde o início a gente tinha uma ideia que essas músicas eram músicas que eram para soar, serem registradas de um jeito bem pesado mesmo, né? E ele foi muito parceiro, assim, para fazer isso aconteceu e acho que deu certo, assim, né? Elas acabaram ficando pesadas, assim, o som tem um peso, que é o que a gente estava querendo tirar. Maravilha. Não, e ficou bem groovado, principalmente, né? Tá bem sentindo aquela massa sonora dos instrumentos, né? Deu aquela liga pesada, e as canções falam entre si também, né? E dando este norte musical do trabalho de vocês, né? Ficou bem coeso. Uhum. Vou tocar essa segunda faixa, então, Intercool. Bora. Segunda faixa do EP, vamos embora. Help me see I was acting young and foolish. You suggest I try to open my heart and include helping everyone in my motivation.
sun. I'll go. You call me selfish. You call me selfish. You call me selfish. Now you must know how I've been trying wherever you are. Intercool, Helmet, Fugazi, Sonic Youth, Boy Cocaine. Como vocês conseguem juntar tudo isso e ainda se soar com uma identidade própria? E esse MDP traz essa identificação musical de vocês. Já se pegaram pensando, de repente, cara, isso aqui tá muito própria, isso tá muito essa banda ou tal. Como é que é esse equilíbrio com o Power Trio como vocês? Olha, a gente não faz ideia como que acontece isso, mas acontece. Inclusive, a gente estava falando que quando a gente fala que a gente mistura o alternativo, punk, enfim, metal, peso, não quer dizer que a gente tenha uma música de cada estilo. Às vezes tu consegue perceber todos esses estilos dentro de uma música, saca? E eu não sei, cara, é assim, saca? Tipo, talvez por essa liberdade que a gente tem de experimentar e de colocar muitas referências enquanto a gente tá ali tocando, fazendo uma jam, sai assim, né? Então, e deixar isso acontecer é como forma o som, né? Então, acho que é meio que daí, não é muito combinado, assim, do tipo, sabe? Tipo, agora é metal, agora é alternativo. Não, a coisa vai saindo, né? Então, acho que tipo, a vibe, assim, de quando a gente tá fazendo uma jam, ou de quer passar uma mensagem que vai trazendo uma parte que outra pra música. E acho que essa música é um exemplo disso, né? Ela tem umas partes bem melodiosas, assim, e depois, cara, umas partes bem mais gritadas, assim, então tem um clima introspectivo com algo mais explosivo. E quem sabe o que tu ouve aí cara, tem muito de rock alternativo nessa música e até de protopunk, assim, tipo um The Studios da vida, a bateria que o Luigi faz no refrão, que o vocal fica bem gritado, né? E eu gosto bastante dessa música aí que tá tocando. Assim, ela, sei lá, ela me agrada, assim, o que tá acontecendo nela. E ela, acho que é um exemplo para falar de... Ela narra, assim, uma jornada de uma pessoa tentando ser menos egoísta, assim, sabe? Então, tem a ver com o que acho que a gente estava falando ali da temática, assim, né? Essa é Intercool, e Intercool não tem... É uma palavra que foi inventada na hora, assim, não achava jeito de botar um título para essa música, vai Intercool mesmo. Cara, que Intercool era a primeira... Quando o riff saiu, assim, acho que no celular... como é que eu vou saber o que é? Botei Intercool e ficou o nome da música, assim, né? E é muito louco. E é muito louco porque tu citou ali o Stooges, e eu acho que tem, sim, uma boa referência aí do Stooges, e aquele final ali, pra mim é Black Flag daquela fase ali do My World, saca? Então, tipo, cara, são pontos... distintos, assim, saca? Na mesma música, assim, então eu acho muito louco isso, né? E um detalhe, essa música tem duas músicas tem piano nesse EP, né? Nessa música tem piano na bridge, ali antes da bridge, que a música, ela dá uma mudada de tom ali numa parte que fica, a bateria dá uma acelerada, assim, tem piano ali também, né? Aí trazendo as referências do jazz, né, que vocês têm bastante, né, acaba dando essa mistura desconcertante. Até por meter um piano, assim, né, que... piano é legal, assim, mas nunca sabe se vai funcionar ou não e tal, e sempre dá vontade de colocar, né. Daí, vai lá, será que esse ingrediente aqui vai funcionar? E ali, cara, ficou legal, não era... Tem uma história engraçada até... Quando chegar a música eu vou contar do piano aí, que tem como é que a gente sacou aquela parte de piano, mas essa aí acabou, a gente foi experimentando e depois a gente gostou, assim, soou.
Bom, e bem na parte que a música, tipo... Não tava no arranjo original, veio durante... a música vai entortando naquela parte ali, né? E daí o piano parece que encaixou bem, assim. Essa intercool, né? Show de bola. Esse é o primeiro single do disco, né? O The Anchor, isso? É o The Anchor. The Anchor é o primeiro single. Vamos ouvir o trechinho. Talvez são as músicas mais rápidas de vocês, né? Valorizando principalmente esse hardcore clássico dos anos 80, né? Eu acho que essa aí é a que mais segue a cartilha punk hardcore, no caso da estrutura musical, digamos assim, né? No esqueleto da música, né? Por trás de tudo. Acho que ela é a que mais segue aquelas referências ali, sei lá, Revelation Records, ali, sei lá, Shelter, enfim, essas bandas, assim. Acho que tem alguma coisa de Minor Threat também por aí. Pode ser, né? Pode, com certeza. E eu ela acho que a gente gosta, né? A gente foi colando um monte de coisa nessa música, né? O Pedro, nosso baixista na época, trouxe esse riff do baixo que inicia, e a gente começou a montar assim, né? O baixo faz uma coisa, a guitarra faz uma coisa diferente, assim, né? Tem uma parte ali dissonante com umas coisinhas, e a música acabou ficando desse jeito, né? E a gente botou aquela parte do meio, assim, e teve esse efeito meio, sei lá, meio Revelation, Record, Discord, quem sabe. Essa é o The Anchor. A gente escolheu para ser o single, assim, a gente achava que ela era uma boa representante do EP, né? Porque ela tinha essa parte, né, bem hardcore, tinha uma parte instrumental, né? Acho que não muito convencional, assim, quando pega a guitarra do jeito que ela tá entrando junto com esse baixo, né? E aquela parte do meio também ficou, tem o Luiz faz um ritmo, assim, o riff já tem umas quebradas, o Luiz faz uma batera bem, né, com umas quebradas, um groove, assim, e o vocal é meio melodioso naquela ponte ali. Eu acho que essa música, ela representa bem o disco em si, assim, né? Eu acho que, na verdade, essa tracklist que a gente tem desse disco, ele tem todo... As músicas, elas têm uma... elas são concisas, assim, elas se completam, assim, sabe? Elas têm uma unidade sonora, digamos assim, né? Então, eu acho que essa música é uma que representa bem tudo isso, né? Então, acho que foi bem tranquilo, assim, de a gente escolher ela como single, assim, foi meio que unânime, assim, tipo, The Anchor é a música, saca? Foi bem... a gente não precisou fazer muitas reuniões para decidir qual era a música, foi bem natural. Foi bem natural, exatamente. Saiu assim, bora, essa aí, saca? Comparando com o primeiro EP, com esse novo, o que vocês acham que mais mudou no som e na cabeça da banda nesses 3 anos? Fala aí, Luigi. Boa pergunta. Eu acho que as gravações são completamente diferentes, né? Esse EP, obviamente, a gente veio a captar num estúdio, né? Levou para fazer uma mixagem com outros profissionais, com pessoas que entendem
desse negócio, né? O primeiro EP a gente gravou tipo numa sala de ensaio com os microfones que a gente tinha, a gente captou por nós mesmos, né? O Pedro, que era o baixista na época, fez a mixagem e depois a gente levou para um estúdio em São Paulo para fazer a master, né? Mas é uma gravação muito mais caseira, digamos assim, né? Do primeiro EP, né? Esse foi mais profissional, né? A gente foi no estúdio, a gente gravou, a gente, né, tinha um equipamento de captação profissional, né? E o que mudou, eu acho que a experiência que a gente ganhou ali, né, na primeira gravação, acho que para essa já veio como uma bagagem, né? Apesar de, obviamente, a gente ter uma bagagem com outras bandas de gravação, enfim, mas sempre quando tu reúne uma banda, é diferente, né? É um novo trabalho, é uma outra sonoridade que a gente busca. Então, por mais que tu tenha experiência em estúdio, em gravar com outras bandas, aquele trabalho em si, aquela banda em si, ela precisa adquirir um pouco de cancha junto para estar ali chegando na sonoridade que a gente quer, né? Então, acho que quando a gente chega nesse segundo EP, a gente já chegou mais decidido do que a gente queria, o que a gente buscava, né? Então, foi mais... O primeiro, acho que foi mais experimental, né? O nosso experimentalismo para esse disco, a gente decidiu ele, até porque nos ensaios a gente teve que decidir, olha, essa parte tem que parar, essa parte a gente vai ter que terminar, são 4 vezes, são 5 vezes, são 6 vezes, a gente meio que definiu esse experimentalismo, né? Então, acho que essa é a diferença, assim. Eu concordo, é uma boa colocação, assim, né? O primeiro foi bem experimental, acho que ali a gente encontrou... Era mais aquele sangue nos olhos e vontade de fazer algo do que propriamente uma coisa, não, o primeiro disco vai ser assim, assado, nesse formato X, com som aquilo. Não, a gente não tinha nem ideia de como que ia sair o som, saca? Porque a gente pegou uma sala de ensaio, a gente foi numa sala de ensaio mesmo, a gente pegou lá, sei lá, 4 horas, não me lembro, de ensaio, e ali a gente começou a captar as bateras ali, sabe? E foi saindo, e só depois a gente foi entender o que era a sonoridade daquilo que a gente tinha gravado, né? Então, tipo, a gente já tinha gravado aquilo, então se não tivesse ficado legal... Daí, ou a gente assumia ou não, mas como ficou legal, enfim, a gente continuou, né? Mas, tipo, entende que a gente não tinha uma previsão do que estava saindo. A gente foi gravando, vamos gravando. Só depois que a gente foi entender o que a gente tinha captado, né? Nesse, a gente chegou no estúdio, a gente já tinha uma referência, a gente já tinha, né? A gente fez as guias da música direitinho pra gente poder gravar com metrônomo e tal. Acho que no primeiro disco a gente não usa metrônomo, né? Não me lembro. Acho que a gente usou um clique, mas foi tudo mais rudimentar. E ainda o primeiro disco pegou a época de mix e master, pegou a pandemia, então a gente não tinha nem condição de, né, se a gente quisesse, né, editar ou refazer, cara, a gente queria era ver como é que estava funcionando, mixado. E eu gosto muito da nossa primeira gravação, considerando todas as restrições que a gente teve, o jeito que a gente teve. Mas agora acho que a gente sabia muito mais do que a gente queria, a gente estava mais decidido. E tem músicas ali que, como o Luiz falou, são... Cara, tem a primeira música que a gente fez, então são músicas que tiveram bastante tempo, assim, para a gente amadurecer elas, para chegar na hora, não, é isso aqui que a gente quer, esse é o efeito, aqui tem um clima, aqui acaba, tem músicas que saíram em jam, né? A gente foi cortando, não, agora tem que ter uma definição para a gente ver o que a gente vai gravar aqui, né? Se não liga o microfone aqui, a gente vai gravar jam e... Mas a gente foi decidindo, e daí acho que a gente... Acho que é isso, é um disco mais elaborado, assim, nesse sentido, a gente sabia mais o que a gente quer, a gente teve mais recursos para gravar, e aprendemos um monte, assim, né? Claro. Melhor é uma coisa que também que a gente costuma dizer que, tipo, essa parte de experimental, assim como a gente fica fazendo jam e tal... Tá, na hora que a gente gravou, a gente teve que definir, é isso e a gente tem que gravar assim, mas é legal porque no show talvez não soe exatamente como tá gravado, entende? Então, tipo, não quer dizer que a gente toque, mas só que pra gravar a gente precisava definir, entende? Precisava ter um tempo ali, ó, vamos fazer 4 vezes essa parte, vamos fazer 5 vezes, enfim, mas no show pode ser que a gente faça mais, pode ser que a gente faça menos, enfim, né? Então essas coisas estão ainda vivas, elas são livres dentro da banda, sabe? Então, né, só que pra gravar a gente tinha que decidir, ó, sabe? Ali termina, quando a guitarra fazer esse riff é o rolo final, enfim, sei lá, essas coisas assim, sabe? O que não nos limita o experimentalismo no ao vivo, né? Então isso é livre depois. Então quando tu for no show, o final da música pode ser diferente, hein?
Ah, que massa disso. Vamos ouvir a quarta faixa, Simple Things, isso? Isso. Bora, vamos nessa, gurizada. Simple things are like a target. If you come to try it, you found and that's all of them. And then maybe it will become easier. If you let it, maybe you're just tired from wanting so much ignorance. It's such a blame. You have a double for to deserve. Simple things are like a target. If you come to Confesso que foi das minhas. Quer dizer, gostei de todas elas, né? Mas essa. Bati mais cabeça sozinho no carro. Essa é uma patada, né, velho? Pô, isso aí já dá pra ver um moche ali no Maranhão, assim, um circo voador da vida. Pô, essa é a música que o Brian Baker queria ter feito, mas a gente fez primeiro. Deixa ele fora. Já era, meu. Não, perdeu. Cara, essa capa achei linda. Essa de vocês. Deixa eu ver se consigo comentar. Ah, consegui. Achei muito bonita a capa deste EP. Como é que foi a elaboração da capa e, na visão de vocês, como é que ela conversa com as músicas do EP? Essa belíssima imagem de quem foi a ideia? Essa aí eu posso explicar. Na verdade, a primeira música, Run or Bet, ela faz uma comparação assim da tipo vida em sociedade, trabalho. Ela faz uma analogia com uma corrida de cavalo, né? Essa música, a Run or Bet, a primeira que a gente falou, ela diz Sim. Tipo assim, cara, e se eu não quiser nem correr e eu não quiser nem ficar apostando, o que ainda tem o que eu posso fazer, né? Tem alguma outra coisa sem correr ou sem apostar? Então essa música tem isso, é uma pessoa contando sua história e refletindo nisso, e daí tinha cavalo, e no primeiro EP a música Don't Need to Hurry, que é, né, não é necessário se apressar, também fala de cavalo, não sei da onde, mas duas músicas falam sobre cavalo, daí, pô, vamos botar um cavalo na capa, né? E aí que veio, daí deu isso, e a gente demorou, assim, foi de certa forma polêmico, da gente ver, como é que a gente vai fazer esse cavalo funcionar, né? E esse daí saiu o cavalo. Eu acho que esse lance do cavalo já tá desde o início da banda, né? Porque tu sempre veio com esse lance dos cavalos, cara, lá de 2018, acho que até pra capa do primeiro EP já tinha rolado uma ideia de ter um cavalo, alguma coisa assim, acho que tu já, tinha trazido essa coisa do cavalo, assim. E daí... É uma viagem, o cavalo é muito fuder, né? Ficou bonito, cara. Era do nosso amigo Kaká que fez o desenho do cavalo, né? E, cara, e é isso, acho que representa um pouco as músicas, né? O que tá na temática, o cavalo fez parte, né, dessas duas músicas, assim, a analogia dele. Sim. Eu acho que tudo a ver, porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje, na real, a gente tá sempre correndo como uns cavalos, né, meu? A gente tá sempre, cara, a gente tem que estar sempre em movimento, a gente tem que trabalhar, a gente saca e é tudo muito rápido e sabe, tipo, e parece que é tudo uma corrida de cavalo, né, meu? Parece que tu tá sempre prestes a perder, mas tu tem que estar sempre ali nos cabeças, tu tem que estar sempre,
saca? E isso às vezes te faz pensar, mas peraí, meu, quando é que eu vou ter tempo pra alguma coisa pra mim, né? Talvez fazer o som com a minha banda, pra eu relaxar, pra eu viajar, mas a gente tem que estar sempre num páreo, né? Parece que a gente tá sempre correndo como um cavalo, né, velho? Então acho que casa muito com o que a gente traz, né? Bacana disso. Não, é uma analogia do que é a realidade nossa, né? Enfim, a nossa gravação aqui teve uns 3 ou 4 adiamentos, porque todo mundo na correria, né, cara? Correria. É isso aí. O reflexo social disso muito forte. Sim. Vamos tocar o Curfew, a última faixa do EP? Vamos nessa? Curfew, né? Isso. Curfew, isso mesmo. Perfeito. Vamos lá. This place you go through, be my side. Hold this place with no escape too late to tune us all. I'm seeing the air that I need to bring to near. Poison guns with open hearts. Eu estava falando há pouco, né? As mudanças climáticas, eu acho que isso é muito boa de vocês e manter a essência das atividades quebradas de tempo. E aí já aparece a influência de existe de vocês essas mudanças climáticas, mas mantendo a pegada raivosa do som. Né? Sim. Essa música tem climas. Pode falar. Essa música tem climas. As outras também, né? Mas essa tem bem marcado, né? Essa parte agora que é bem thrash metal, anos 80, 90. E aquela parte do início que é mais groovada, pesado groovado, tem uma melodia de vocal, né? Então ela tem esses dois climas, essa música. E o final que é aquele tipo... É um riff só, né? Tem aquela guitarra bem experimental, assim, né? Uma guitarra bem alternativa em cima de uma levada mais metal, assim. Essa é a última música que nós compusemos, das que estão nesse... Agora já tem algumas músicas novas também, mas essa é a música mais recente em termos de composição desse EP, né? Tem um plano de shows, meus amigos. Acho que só pra voltar um pouco, continuar nesse som aí, eu acho que essa também ela é uma das que consegue ainda seguir um pouco dessa cartilha de hardcore e um pouco do thrash, né? Eu usei dois discos, duas bandas como referência para essa música, né? O Slayer e o Sepultura. Na verdade, do Sepultura bem na fase do Beneath. Eu peguei algumas referências desses discos, né, dessas duas bandas dessa época, para trazer essas bateras, né, e é uma viagem, porque a gente misturou também as coisas, então, tipo, não, são só referências mesmo, sabe, eu acabei escutando bastante esses discos para trazer isso para a hora do estúdio, quando a gente tava fazendo jam, sabe, então, cara, tem uns rolos ali que, isso é Slayer, saca, tipo, é Sepultura, saca, é foda, assim, tipo, tu identificar essas referências, eu acho muito a fuder, né? E essa música, eu diria uma coisa, eu tive
eu gravei 2 vezes o vocal dessa música, assim, né? Porque isso é interessante dizer. Em 2 músicas desse EP eu fiz isso. Eu cheguei no final e vi, putz, era pra ser... Essa música, o vocal pesado tem que ser mais pesado. A música inteira tinha que ter peso, assim, sabe? E não foi muito fácil pra mim, pelo menos, executar, assim, sabe? Principalmente a voz, né? E eu acho que o pacote também, pra pegar, pra botar as guitarras, fazer ela falar, e depois na mix agora com o Diego, essa música trouxe isso, assim, pra ela acontecer do jeito que a gente imaginava, né? Cara, esse negócio pesado, pai, no final eu tenho um carinho por ela, assim, por ser uma música pesadona que ficou legal desse jeito, assim, sabe? Eu pelo menos acho, né? Essa parte, a guitarra gruvadona junto com a batera, esse groove parece umas coisas que eu ando de skate desde piá, assim, até hoje. Me lembra muito coisas legais de skate rock, assim, de música para skate, sabe? Então essa música consegue ter tudo isso e com essa pegada pesada, de peso mesmo, né? Fazer a guitarra pesada, a batera pesada. Essa batera, o Luiz até falou isso, essa batera a gente escolheu algumas peças de batera para ela ficar bem pesada, bem grave, assim, né? Sim. E acabou saindo, cara, e o som no conjunto ele ficou pesadão, né? E essa música era que tinha que fazer isso falar bem alto, esse peso. Não, e junto com essas quebradas de ritmo que eu acho sensacionais, né, cara? Bagunçar um pouco a música, né? Como vocês vêm propondo e conseguiram isso. E no final, assim, tem uma coisa muito louca, que a primeira vez que a gente tocou ao vivo essa música, daí a gente foi fazer um post, que o vídeo acabou saindo bom, o vídeo dessa música, daí eu postei e disse, cara, essa música aí, meu, sei lá o que vocês estão ouvindo aí, porque no final ali tem uma parte, um solinho de guitarra que me lembra até o Dead Kennedys, assim, daí, meu, tem o riff, a primeira vez que o pacote, quando ele ouviu esse riff do final, que fica, ele disse, meu, o que é isso? Isso aí é Metallica Q&A, assim, eu disse, opa, não fala assim que eu vou me apaixonar, falei pra ele. E daí tem o riff que é pesadão dessa forma, e daí tem aquele solinho que é bagulho meio Dead Kennedys, assim, então essa música puxa para esses lados, assim, e acho isso massa. Essa música aí que tu falou, né, no show do Cólera lá, né, que a gente ia aparecer meio metalheiro, né, tem um caso legal, que a gente tocou com o Cólera, né, no ano passado, e quando chegou nessa hora, assim, tipo, é uma música mais pesada, eu até achei, assim, que, tipo, talvez não fosse a música que a galera ia curtir mais, assim, por ser mais pesada, mais travada no início, assim, né. E aí o Guga também falou um negócio assim, ele jogou, galera, seguinte, agora a gente vai parecer meio metaleiro, mas vamos nessa. E na real, a galera curtiu pra caralho, assim, tu vai ver os vídeos depois, assim, tipo, roda punk pegando, assim, a full e, tipo, a parte metal, foda-se, tá ligado? A galera jogou pra cima e veio. Eu achei também que, agora é a parte mais metaleira, a galera não vai curtir tanto, vai pegar uma cerveja, vai no banheiro, beleza. Né? E não, foi ao contrário, a galera tipo, veio pra cima, assim, foi bem louco, assim. E a poder que o Guga fala assim, gurizada, a gente vai parecer meio metaleiro agora, mas não dá nada. Que bom a galera, e hoje em dia que bom as mentes amadureceram, né, de aceitar esse crossover entre o punk e o metal. Pô, Ratos Porão é o melhor caso disso, né, por exemplo, claro. Esse casamento. Sim. Eu tive a ideia, vou tocar já. A galera também conhecia vocês. O primeiro EP de vocês, o Next Steps, pode ser? Pode ser. Dari. Daí, enquanto isso, vocês complementam. How are you gonna learn and make my next step? I've been learning by doing, trying to make things right. And when I fell was just my own way out.
I'll keep on fighting to find my way home. The only thing that matters is how you gonna learn from this. Esse é o primeiro EP de 2021, Next Steps. Tem mais 2 faixas aqui. Galera, qual é os planos de vocês para shows, turnê, para divulgar o novo EP? A gente acabou de fazer 2 shows, né? O show de lançamento do EP. E a gente tocou também agora com umas bandas de amigos ali, com os Tortos, Rosa Tigre, Potentic, Flanders. E agora na agenda não tem nada ainda, né? A gente produziu todo esse show, né, para fazer o lançamento. Vai sair também um clipe disso daí, né? Então agora a gente não teríamos uma data. A não ser que tu esteja escondendo alguma coisa, Guga. Não, cara, tem alguns convites, assim, alguns convites para ir para outras cidades, mas ainda não tem uma data fechada, não. E a gente está muito dedicado a divulgar, né, a ter bate-papos como o que a gente está tendo aqui, né, Cássio, para falar do som, falar da banda, falar das músicas, botar uma energia nisso para fazer o som chegar, né, nos ouvidos certos, para o pessoal conhecer a banda. Tem uma coisa bem legal, né? A gente, como muitas pessoas falaram que associaram o que a gente está fazendo, algumas coisas remetem a anos 90, anos 80, assim. A gente tem no Brasil, né, um buzz aí com o lançamento do documentário Hardcore anos 90. Então, acho que é um momento legal de divulgar o nosso som, a nossa proposta sonora, e até porque a gente tem esse background também, né? A gente tocou em bandas que foram, né, bem ativas desse momento, a gente participou daquilo, daquela efervescência, daquela época de descoberta de tanto som que estava sendo feito, bandas que estavam expandindo a fronteira, assim, de música nos anos 90 ali, né? É isso, então a gente está mais dedicado em divulgar, e a gente tem composto também, né? A gente tem trabalhado em composições, assim, a gente está sempre trabalhando em material novo, e agora, como a gente se preparou bastante para esses shows, para o show de lançamento e para esse outro show com os nossos amigos, a gente teve a oportunidade de já colocar algumas músicas, né, para funcionar. No show de lançamento a gente tocou 2 músicas novas já, a gente tocou as 2 como jam, assim, né? A gente abriu com uma jam instrumental e já tocamos no meio ali do show uma música nova. Então, basicamente é isso, é divulgar, e estamos trabalhando na nossa evolução já com o repertório, mas precisamos dar atenção, assim, para shows. O Luiz tem várias bandas, todo mundo tem as suas coisas, assim, então sempre é um pouco difícil de ter toda essa agenda, mas tá na pauta aqui mais shows pro lançamento do EP. Eu acho que o negócio agora é dar o foco mesmo nessa divulgação, né? Levar a música para todos os lugares possíveis, né, do planeta, né? Com esse advento de streamings e plataformas, enfim, a gente consegue chegar em vários lugares, né? Então, o show é uma consequência desse trabalho, né? Então, eu acho que a gente dedicou bastante tempo e esforços, né, nesse lançamento, e que foi muito a fuder. Vai sair um material disso, vai sair um registro disso, né? Com certeza. Isso, então, talvez esses sejam os nossos próximos lançamentos, né? O clipe do show e mais o vídeo do show, né? Então, e é isso, tentar participar de vários lugares, vários espaços, tá levando a música para esses lugares, né? Esse show, isso foi muito bem falado pelo Luiz, né? O show de lançamento a gente cuidou para ser uma experiência, assim, que tivesse muito a ver com a nossa proposta. A gente fez dentro de uma pista de skate, que é um local onde a gente costuma fazer jam ali. Então, a gente fez o show dentro da pista. Quer lugar melhor para uma banda de hardcore que uma pista de skate? Pô, não tem. Né?
para a criatividade acontecer, a expressão, criatividade que dentro de uma pista de skate a gente fez ali, a gente fez o vídeo, então acho que isso vai ajudar a gente a mostrar agora, quando sair o vídeo, tanto do evento, quanto vai ter o clipe de uma música, vai nos ajudar a mostrar a nossa proposta no material, assim, né, de vídeo com música ali, vai ter um pouco do nosso universo nesse vídeo agora. Ah, que maravilha. Que maravilha. Gurizada, estamos quase terminando nosso papo, cara. Como voa, passa rápido e tá incrível aqui, tá ouvindo vocês e todas as referências e toda a mística musical do trio. Trazer uma reflexão, uma pergunta e ao mesmo tempo uma reflexão. Eu percebo que a gente está em um bom momento atual de bandas crossover, né? Podemos dar referência aí agora, o Black Pantera vem fazendo isso pelo Brasil e mundo aí, com essa linha punk, metal, hardcore, thrash metal, e vocês, para nossa alegria, estão levantando essa bandeira junto, né, agora com este novo EP de vocês. Como vocês vê atualmente o nosso cenário, né, eu não sei em outras capitais como é que está sendo alternativa, mas em Porto Alegre eu vejo uma coisa está muito fragmentada, né? Como é que vocês veem a Jive inserida na cena local e no todo, na nossa cena alternativa brasileira, né? Nesse boom favorável aí de bandas crossover, de bandas que fazem várias referências dentro do rock, essa mistura constante de vários rocks no mesmo som. Como vocês sentem isso? Eu concordo, eu acho que eu tenho visto bastante, assim, das coisas estarem misturadas, tá? Eu acho que Porto Alegre está caminhando para isso, eu acho que Porto Alegre está vivendo um momento muito legal, assim, o que eu tenho visto de show acontecendo, de dia, assim, tem semana que tem... Cara, tem show, de quinta a domingo e só show bom. Eu acho que a gente está num momento bom para cacete em Porto Alegre, eu desejo muito ver coisas mais misturadas, assim. Eu tenho muita vontade de ter shows do Jive misturando cenas mesmo, tocar com uma banda, né, sei lá, uma banda indie alternativa, uma banda de death metal, sei lá, tenho vontade disso. Pô, o Luiz tá fazendo um show com a banda dele, Pampa Howlis, agora, com a Loomer, eles tocam surf music, com umas bandas bem alternativa, independente. Eu quero ver cada vez mais isso, assim. O show que a gente fez de lançamento, quando a gente estava discutindo, a gente colocou ali, tem que ser um evento fura bolha, né, A gente não quer ficar fazendo, o evento vai ser só de uma comunidade, sabe, fechada, assim. Não, cara, a gente quer chamar, quem curte música assim, assado, que tem a ver com o nosso fio condutor, com a nossa proposta, assim. Então, eu acho que tá acontecendo isso e, quero ver acontecer cada vez mais, assim, né? Sou muito otimista para isso. Eu acho que a cena tá bem ousada, né? Eu vejo muitas bandas fazendo uma sonoridade incrível, assim, criativa, pesada, ousada, sabe? Tipo, botando pra frente mesmo, sabe? Tipo, levantando a voz mesmo. E eu acho que essa diversidade sonora, quando se mistura, tem uma potência, tem uma voz muito grande, saca? E eu acho que o momento é isso, acho que agora a gente vive isso. Então, como o Gustavo disse, eu acho que é muito legal a gente misturar, né, as bandas e fazer isso, né? Tipo, fazer essa mistureba toda e juntar todo mundo num lugar e todo mundo escutar as músicas diferentes, né? Não só uma comunidade, né? Não só um segmento. Acho que misturar isso é muito legal, né? Então, eu acho que a cena tá bombando, cara. Muito show, um monte de banda legal, né? E eu vejo isso no Brasil também, cara. Eu acho interessante, assim, isso que tu falou ali do Black Pantera. Tipo, eles estão excursionando pelo mundo aí, né? Então, eles talvez sejam pegando aquela influência que o Sepultura fez lá nos anos 80, né? Tipo, de sair daqui e levar a música pra fora, né? Então, acho que agora é a vez desses caras, e eu acho que tem muita banda pra fazer isso também. E vocês e acho que tem uma evolução nisso, né? Porque quando o punk ficou muito pasteurizado ali, que coisas de punk fizeram muito sucesso,
toda aquela corrente mais melodiosa, assim, as pessoas meio que estavam torcendo o nariz pro metal, né? Pra uma coisa mais pesada. Eu acho que esse tipo de abordagem meio que já passou, assim, né? Coisa boa que passou. Coisa boa. Estamos em evolução. Gurizada, o espaço é de vocês, fique à vontade, dê os créditos aí para a Jive aí, os próximos passos, fique à vontade, meus amigos. Vai, Luigi. Bom, a gente quer agradecer muito o espaço, acho que é muito, muito importante ter canais como esse para a gente conversar, trocar uma ideia sobre música, apresentar os trabalhos autorais, né? Então, a gente fica muito feliz de poder estar ocupando esse espaço e estar aqui mostrando nossa música. Voltaremos outras vezes, com certeza. Com outras bandas, enfim. Né, eu acho muito legal isso. Queria convidar, então, a galera para seguir a gente nas redes sociais. Pode botar jive.theband no Instagram. E vai nos achar ali, e a partir dali tu vai entrar em outros canais, como no YouTube, Spotify, enfim, pode nos encontrar por ali, pode ser um caminho, um fio condutor, do Instagram tu vai para outros lugares ali, né, e é isso, se curtiu o som, compartilha com a galera, né, usa ele como uma trilha sonora, se tu vai fazer uma jam de skate, uma session de skate, vai gravar, usa o som como trilha, como inspiração, enfim, acho que isso só nos ajuda, beleza? Maravilha. Isso aí, faço das palavras do Luigi as minhas também, né? Obrigado pelo espaço, por nos receber. Tamo junto. Uma honra estar participando aqui, estar nesse movimento tão legal que está rolando de música no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Maravilha, meus amigos. Eu que agradeço você estar com a gente. É um prazer imenso estar abrindo portas, ouvindo bandas novas, sons novos. De verdade, adorei o EP. Espero logo ver o show de vocês. Não perder essa chance. E continuem aí seguindo aí, cara, que é necessário esse escândalo, essa mistura, este desconcertamento musical aí de ritmos e misturas. Isso só enriquece aí a nossa cena aí, e a gente que ganha com tudo isso. Obrigado, gurizada, de verdade. Isso aí. Pô, valeu. A gente que agradece. Muito massa. Um abraço. Gurizadas, eu avisei, seria ótimo. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, um dos poucos canais que toca música aqui, viu, com as pessoas, né? Não sei se tu sabe, mas se tocar música, o vídeo é desmonetizado. Então eu abro a mão disso em prol da música, a qualidade, e junto com os nossos amigos ouvindo música, falar de música. Então, meus amigos, o único compromisso, inscreva-se no nosso canal, que é muito importante para o nosso fortalecimento da cena um todo. Inscreva-se e compartilhe com os amigos. E não perca o nosso próximo Uma Cerveja. Beleza, gurizada? Gustavão, Luigião, valeu, meu velho. Um forte abraço a vocês e até a próxima. A porta é de vocês. Serão sempre bem-vindos. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.